Música game. Dança game. Moda game. Samsung game. Ele é demais, né? É fácil de lidar, super prático, me ajudou a começar a investir e tá sempre aqui, na minha mão. De que você acha que eu tô falando? Do app do Bradesco. No app Bradesco, você faz empréstimo em 3 cliques. Consórcio e investimentos. Tem até conta internacional. Facilita com o Bradesco. Ah, você também vale ouro. Olá, boa noite. Bem-vindos ao estúdio da TV UPS. Hoje começa a nossa programação de debates entre candidatos e candidatas a prefeituras de 10 municípios de Alagoas. Os debates são realizados pelo pool de veículos de comunicação do Agreste, formado pela TV UPS, TV Liberdade AL, Já é Notícia e Jornal Tribuna Independente. Estas mídias se uniram numa iniciativa inédita para contribuir e fortalecer o processo democrático, oferecendo aos eleitores a oportunidade de conhecer ideias e propostas de gestão de seus candidatos. Desta forma, exercer a cidadania em 6 de outubro com voto consciente. O primeiro debate da programação é entre candidatos a prefeito de Limoeiro de Anadia. A população do município é de aproximadamente 25 mil pessoas, segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E Limoeiro de Anadia é uma cidade com 142 anos de existência. Limoeiro de Anadia tem 4 candidatos a prefeito. Carlinhos Arcelino, do PSOL, Marlan Ferreira, do PP, Valmir Filho, do PDT e Sidney Vieira, do Republicano. Todos foram convidados a participar do debate. Está aqui conosco, no estúdio da TV UPS, o candidato do PSOL, Carlinhos Arcelino. A equipe de Marlan Ferreira enviou a seguinte mensagem, abre aspas: agradecemos pelo convite para o debate. Lamentamos informar que o candidato Marlan Ferreira não poderá participar devido a um compromisso previamente agendado.
Estamos à disposição para futuras oportunidades. Fecham aspas. O candidato Sidney Vieira havia confirmado sua participação, mas sua equipe enviou a seguinte mensagem, abre aspas, saudamos o pool de veículos de comunicação do Agreste de Alagoas pela iniciativa de realização de debates municipais no interior de Alagoas. Entretanto, como ressalvado desde o contato inicial, o candidato Sidney Vieira não pretende participar de debates sem a participação de James Marlan, representante da outra chapa que polariza a disputa eleitoral em Limoeiro de Anadia. Vale ressaltar que não informamos a nenhum dos candidatos a presença ou a ausência dos demais candidatos. O candidato Valmir Filho, a equipe esteve aqui conosco na TV Opes, juntamente com o jurídico, a assessoria jurídica dos debates e do pool de veículos de comunicação do Agreste. A equipe de Valmir Filho assinou o termo com as regras do debate e foram embora. Agora recebi uma mensagem informando que houve um imprevisto. Quero aqui fazer um esclarecimento. O debate não é um enfrentamento entre candidatos, mas uma oportunidade relevante para os candidatos apresentarem suas propostas e planos de governo para a sua cidade. Diante de argumentos durante o debate, o eleitor terá certeza a respeito da sua decisão na hora do voto. E voto consciente é uma ferramenta para mudanças políticas e desenvolvimento social. Lamentamos a ausência dos 3 candidatos, Marlan Ferreira, Sidney Vieira e Valmir Filho. Com as ausências desses candidatos, perdem os candidatos faltosos, perdem os eleitores e, principalmente, perde a democracia. Candidato Carlinho Arcelino, que está aqui no estúdio da TV Opes, boa noite e obrigada pela sua presença. O debate tem 4 blocos e está sendo transmitido simultaneamente pelas mídias que integram o pool de veículos de comunicação do Agreste. TV Opes, Canal 10, presente em 21 municípios alagoanos e em Gravatá, Pernambuco, Aracaju, Sergipe, Paulo Afonso, Glória e Alagoinhas, na Bahia, e também pelo YouTube e Facebook da emissora. Transmitido também pela TV Liberdade AL, pelo YouTube e canal 1325 da Araplay. Já é notícia pelo YouTube do Jaecast e Jornal Tribuna Independente, o YouTube Tribuna Online. Vamos começar o nosso primeiro bloco deste debate, aqui com o Carlinhos Arcelino do PSOL. Infelizmente, não será um debate como esperávamos e como você, telespectador, estava esperando um debate entre candidatos para que a população de Limoeiro de Anadia pudesse conhecer planos, propostas, ideias do seu futuro gestor. A gente vai aqui, o primeiro bloco, conforme as regras do debate, assinadas pelos candidatos. O primeiro bloco, tema livre, o candidato vai ter aí 5 minutos para fazer a sua exposição inicial e falar de assuntos que considerar relevante. Então, por favor, candidato Carlinhos Arcelino, do PSOL, pode começar a sua fala. Boa noite a todos aqui presentes. Meu nome é José Carlos Silva de Almeida,
Politicamente, meu nome é Carlinhos Arcelino. Eu vim aqui que era para fazer perguntas e também responder as perguntas dos concorrentes. Mas, infelizmente, por algum motivo, que só eles que podem realmente dizer, é que eles não vieram. A minha candidatura surge da necessidade de trazer esperanças para o nosso povo, pois o povo trabalhador de Limoeiro vem há quase 5 décadas abandonado pelo poder público. Haja vista o descompromisso dos que estiveram à frente da cidade durante os últimos 50 anos, que, por sinal, os outros 3 candidatos, todos eles já estiveram na política de Limoeiro. Eu nunca estive na política, diretamente, só indiretamente, como filiado a partido e militante de partidos. Sempre da esquerda, porque, para defender o trabalhador, sempre a esquerda. A direita só defende as elites. E como trabalhador da agricultura familiar, como que sou, por isso que estou no PSOL, militei muitos anos no PT e hoje estou no PSOL Rede, porque realmente é a esquerda que vemos no Brasil. Dos pontos que eu tenho, como pretendo ser o gestor de Limoeiro por 4 anos, a gente tem um plano de gestão. A gestão democrática com orçamento participativo, priorizando a lisura, a transparência e a socialização na aplicação dos recursos públicos, realização da auditoria em todos os órgãos do governo municipal e posterior realização de concurso público onde houver vacância, que Limoeiro está necessitando disto, porque o último concurso público que teve em Limoeiro foi por volta do ano 2011, 2009, 2011, por aí, eu não me recordo muito bem. E isso é um descaso com o município. Na educação, a gestão democrática da educação, dando prioridade à valorização dos profissionais da educação, erradicação do analfabetismo, profissionalização da educação de jovens e adultos, ensino integral com estrutura adequada para garantir a permanência com êxito do aluno na escola. Na geração de emprego e renda, a criação de um plano municipal de desenvolvimento, voltado principalmente para a agricultura e agroindústria familiar, visando desenvolver e criar oportunidades do meio rural. Porque Limoeiro de Anadia é um município rural. É um município que sua economia é basicamente a agricultura. Hoje que Limoeiro tem alguns pontos comerciais fragilizados. O forte de Limoeiro é a agricultura, que nenhum gestor, nesses 50 anos de gestão pública de Limoeiro, conseguiram priorizar a agricultura. E, infelizmente, o agricultor, principalmente o agricultor familiar, vive à mercê de necessidades públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar. A saúde é valorizar os profissionais de saúde, integrar o sistema de saúde, possibilitando o agendamento online de consultas, exames e demais procedimentos médicos, aumentar a quantidade de especialidades médicas com atendimento no município, visando minimizar o sofrimento do usuário do sistema, bem como reduzir custos. A saúde de Limoeiro hoje é um caos. A gente vê na fila da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, para marcar exames. Eu sou uma dessas pessoas, porque eu sou usuário do SUS. E muitas vezes eu perco um dia de serviço e fico na secretaria, nas portas da Secretaria de Saúde, para marcar um exame. Para o meu filho, para minha esposa, para minha filha e para outras pessoas. Um filho especial que eu tenho, para ser assistido pela saúde de Limoeiro, foi através do Poder Judiciário. Ingressar com ação judicial para que ele possa ser assistido. Isso, na minha gestão, não vai acontecer. Nós pretendemos a marcação de exame online. Hoje, tudo, ou boa parte, é online pelo celular.
Isso. O meu SUS digital permite que você marque exames diretamente pelo aplicativo. A gente tem na agricultura, na saúde, na infraestrutura, possibilitando todas boas condições de trabalho e assistência ao povo. Esse era o meu início de apresentação que teria a fazer os presentes. Obrigada, candidato Carlinhos Arcelino, do PSOL. Pelas regras do debate, feito com transparência, com equidade, todos os candidatos convidados, este bloco, pelas regras, foi feito um sorteio para a ordem de fala, inclusive com a presença do representante do candidato Valmir Filho, que infelizmente foi embora, na presença de assessores das duas chapas. E na ausência do candidato Valmir Filho, o candidato do PSOL, Carlinhos Arcelino, usou o seu tempo sozinho, né? Usou o primeiro debate sozinho. Infelizmente, você, cidadão, eleitor de Limoeiro, de Anadia, não vai ter a oportunidade de conhecer propostas, planos de governo, as ideias dos 4 candidatos e, assim, fazer uma escolha consciente para o melhor para Limoeiro de Anadia, o melhor para toda a população. Infelizmente, lamentamos a ausência dos 3 candidatos faltosos. Obrigada, candidato, por essa primeira participação. A gente volta já já com o segundo bloco do debate. Nós, da Croaçaria da Dresa, entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível. Para garantir que todo mundo vai sair satisfeito, nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos. Entre salgados, doces e bolos, dá para fazer um verdadeiro banquete. A Croaçaria fica na Avenida Muniz Falcão, no bairro São Luís. Você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número 99952-5168.
Croaçaria da Dresa. O melhor salgado de Arapiraca com preço e qualidade. Voltamos com o debate entre candidatos a prefeito de Limoeiro de Anadia, realizado pelo Pool de Veículos de Comunicação do Agreste, TV Opes, TV Liberdade AL, Já é Notícia e Jornal Tribuna Independente. Este é o primeiro de 10 debates que vamos realizar. Neste segundo bloco, os candidatos fariam perguntas entre si. Infelizmente, 3 candidatos não estão presentes no debate. E registramos a ausência dos candidatos Marlan Ferreira, do PP, Sidney Vieira, do Republicanos e Valmir Filho, do PDT. A equipe do candidato Valmir Filho esteve aqui na TV Opes, assinaram o termo com as regras do debate, participaram do sorteio da ordem de fala entre os candidatos e depois foi embora. E enviou a mensagem justificando o imprevisto. A justificativa dos 2 candidatos, Sidney Vieira e Marlan Ferreira, lemos aqui as aspas no primeiro bloco. Então, neste segundo bloco, não haverá pergunta entre candidatos, infelizmente, e quem vai se pronunciar é o candidato do PSOL, Carlinho Arcelino. Lembrando aqui que não vai ter direito de resposta, segundo a lei eleitoral, durante o debate e segundo as regras do debate. Quem se sentisse ofendido poderia ter um direito de resposta. Mas como só tem um candidato no debate, candidato Carlinho Arcelino, do PSOL, por favor, você pode falar. Se o candidato Marlan estivesse aqui, eu faria para ele a seguinte pergunta. As outras 3 candidaturas postas apresentam o continuismo e o atraso de Limoeiro nos últimos 50 anos. Estamos vendo aqui filhos, netos, ex-vereador, todos familiares de ex-mandatários da cidade, que, por razões particulares, nunca administraram a cidade para todos, e sim para os seus. São 50 anos de atraso, sobra paciência do povo e falta competência para administrar. Por que vocês continuam tentando enganar o eleitor dizendo que vão gerar oportunidades para todos, se nunca geraram empregos, e sim patrocinaram a farra do emprego público e do transporte agregado para os seus aliados? Infelizmente, não estão presentes para responder a pergunta. Então, respondo, a minha conclusão é a seguinte: eles não estão aqui porque não têm resposta para estas perguntas. Porque eles estiveram no poder, continuam no poder. O candidato Marlan Ferreira é atual gestor do município. E nós temos no município só funcionários contratados e dividido o salário de 1 por 3. Nós sabemos que estão fazendo isso porque para manter a máquina empregatícia e a compra de voto no município. Isso é a realidade. Quanto ao candidato Valmir, que não está presente, há um certo porém. Ele já tem 4 mandatos como vereador. Foi presidente da Câmara de Vereadores, a esposa é atual vereadora, e por que não cria um plano de gestão
de emprego e renda no município. Porque se fizer isso, se manter o povo independente, não vai poder ter os eleitores encabrestados com eles. Infelizmente, essa é a realidade do nosso município. Na minha gestão, eu chegando lá, com o voto do povo, no primeiro semestre, eu já garanto concurso público em todas as áreas. E isso Limoeiro necessita. Da primeira pergunta que tinha, era só isto. Pelas regras do debate, realizado com total transparência e equidade, o sorteio foi feito na presença dos assessores dos candidatos Valmir Filho, que estava aqui, e os assessores do candidato Carlinhos Arcelino, do PSOL. O sorteio para a ordem de fala, e seria a pergunta entre candidatos. Infelizmente, repito mais uma vez, a ausência de 3 candidatos. Marlan Ferreira, do PP, Sidney Vieira, do Republicanos, e Valmir Filho, do PDT. Lamentamos profundamente que você, eleitor, cidadão de Limoeiro de Anadia, não tenha a oportunidade de avaliar os planos, propostas, ideias dos 4 candidatos, comparar e escolher o melhor para a sua cidade e votar no dia 6 de outubro de forma consciente e contribuir para a mudança política e o desenvolvimento social, econômico de Limoeiro de Anadia. E pelas regras do debate, quem faz a pergunta tem direito a 2 minutos de réplica. O candidato perguntado teria 1 minuto para a tréplica. Não havendo outros candidatos, candidato Carlinhos Arcelino, o senhor pode fazer o uso de mais 2 minutos de réplica que o senhor tem direito. Nessa mesma pergunta, número 1, que eu faria ao atual gestor e direcionava aos outros 2, o que ocorre muito em Limoeiro é a farra do emprego direcionado para os seus afiliados políticos e os seus assessores. A assessoria em Limoeiro é muito grande para um município pequeno e pobre. Agora é a vez do povo, é a vez do pobre, segundo cita o candidato Sidney Vieira. Como que é a vez do pobre, a vez do povo, se ele esteve na gestão pública por alguns mandatos? O saudoso pai dele foi prefeito de Limoeiro e não fez nada pelo município. Ele foi secretário de Educação e não fez tanto na educação de Limoeiro. E hoje ele chega dizendo que é a vez do pobre, que ele nunca deu valor ao pobre. Ele não sabe o que é pobreza, o que é o pobre. Quem sabe o que é o pobre sou eu, que sou agricultor familiar. Então, agora sim, é a vez do povo e a vez do pobre. Porque um agricultor familiar chegar a ser candidato em Limoeiro de Anadia é muita audácia e muita força de vontade para ver Limoeiro muito melhor. Para ver o povo de Limoeiro sorrir, feliz e alegre. Não criando ilusões com empregos e só gerando emprego na prefeitura. Como disse, tenho como provar que um salário mínimo na prefeitura de Limoeiro hoje está sendo dividido por 3. Moro em frente a uma escola, não é segredo para ninguém, onde tem muito mais funcionário do que o necessário. E em conversas de funcionários com muitas pessoas lá, dentro da própria escola, dá para me ouvir as pessoas falando que um salário é dividido por 3. Pessoas que recebem R$400 para ser cuidadora de criança especial. Eu chegando lá, um cuidador de criança especial, ele tem que ter uma especificação em cuidados especiais de uma criança, de um estudante. Porque cuidar de um especial não é coisa para qualquer um. Eu tenho, por exemplo, um rapaz que está aqui fora
com 22 anos, que é especial. E aparentemente é normal devido aos cuidados que tenho com ele, justamente através do Poder Judiciário. Porque, infelizmente, o gestor municipal hoje, ele só pensa em enriquecer, comprar fazendas e mais fazendas e carros de luxo, que eu conheci ele não tendo carros de luxo nem fazendas. E hoje se acha o senhor dos senhores. Então ele deveria estar aqui presente para se defender do que estou falando. Candidato Carlinhos Arcelino, obrigada. Daqui a pouco a gente vai ser o bloco do debate que deveria ser candidatos a prefeito de Limoeiro de Anadia. Infelizmente, só tem aqui conosco no estúdio da TV Opes um dos 4 candidatos a prefeito de Limoeiro de Anadia, Carlinhos Arcelino, do PSOL. No próximo bloco, haverá perguntas de jornalistas representando os 4 veículos que formam o pool de veículos de comunicação do Agreste. Não perca, a gente espera você já já. Nós, da Croaçaria da Dresa, entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível. Para garantir que todo mundo vai sair satisfeito, nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos. Entre salgados, doces e bolos, dá para fazer um verdadeiro banquete. A Croaçaria fica na Avenida Muniz Falcão, no bairro São Luís. Você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número 99952-5168. Croaçaria da Dresa, o melhor salgado de Arapiraca com preço e qualidade. Vem comigo viver essa aventura. Coringuitos é gostoso demais.
É crocante, saboroso, é Coringuitos. Um mundo de aventuras e muito mais. Requeijão, cebola e salsa, presunto, parmesão e sabor de churrasco pra comer de montão. Traz mais Coringuitos, traz mais Coringuitos. Mais Coringuitos pra mim, traz mais Coringuitos. Mais um lançamento Coringa. Tudo no só lugar, fácil de encontrar. Estacionar é moleza, tem preço bom com certeza. Azul Atacarejo, azul é melhor. Lugar de comprar, lugar de economizar. Vem pro Azul, Azul Atacarejo. Aqui tem conforto, variedade e preço. Vem pro Azul, vem economizar. Vem aproveitar, Azul Atacarejo. Azul Atacarejo, Avenida Governador Lamenha Filho, Arapiraca. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Continuamos com o debate entre candidatos a prefeito de Limoeiro de Anadia. Neste bloco, os candidatos vão responder. Os candidatos deveriam responder perguntas dos jornalistas representando os 4 veículos que formam o pool de veículos de comunicação do Agreste. Como só está conosco o candidato Carlinhos Arcelino do PSOL, os jornalistas vão fazer perguntas ao candidato aqui presente. Em sorteio prévio, foram definidos os temas e a ordem das perguntas. Entre os temas que estavam no sorteio, saúde, educação, cultura, meio ambiente, habitação, saneamento básico, agricultura. Os temas sorteados foram desenvolvimento, saneamento básico, habitação
e Saúde. Pela ordem do sorteio, cada representante fará uma pergunta, sendo a mesma pergunta seria dirigida a todos os candidatos concorrentes. O tempo da resposta, pelas regras do debate, seria no máximo 3 minutos. Mas, como temos só um candidato, esse tempo será estendido para o candidato presente. Pelo sorteio, quem faz a primeira pergunta é a TV Liberdade AL, sobre o tema desenvolvimento. A pergunta foi enviada pelo jornalista Tony Medeiros, dirigida para o candidato Carlinhos Arcelino, do PSOL. Abre aspas para a pergunta do Tony Medeiros. A maioria da população de Limoeiro de Anadia mora na zona rural. Quais são os seus projetos que possam desenvolver não apenas a área rural, mas também a área urbana? Como atrair mais indústrias para o distrito industrial, criação de empresas e, ao mesmo tempo, impulsionar o desenvolvimento na zona rural, com ainda mais diversidade de produção e escoamento para as áreas comerciais? Por favor, candidato, pode responder a pergunta. Eu peço liberdade para responder a pergunta de duas formas. Primeiro, todo o nosso projeto de administração para Limoeiro está aqui, registrado no TRE. Eles não têm proposta para administrar Limoeiro, nenhum dos 3 candidatos. Estão copiando a nossa. A nossa proposta sendo copiada por todos os 3 candidatos. Nós fomos os últimos a registrar o plano de governo como manda a legislação. As deles foram primeiras, não tem proposta. Aí copiaram das nossas, está dizendo agora em propagandas que faz isso e aquilo. O que eu posso dizer para atrair empresas? Na verdade, aquele polo industrial em Limoeiro é uma farsa. A estrutura física está lá, a Popular Alimento está lá, e nós temos o campo todo de Limoeiro, uma vasta extensão rural. E agricultores familiares. E a Popular, ela compra frutas de Petrolina, carretas de frutas para industrializar lá. Enquanto isso, o agricultor familiar que poderia estar sendo desenvolvido em Limoeiro fica à mercê de plantar mandiocas para ser vendidas para Sergipe e para Pernambuco. Porque até as microempresas, as microagroindústrias, as casas de farinhas, acabaram-se todas, que vieram em 1996, por aí, foi criado o PAP, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor, e vinha casa de farinhas, fábricas de doces, fábricas de produtos de limpeza, o que a região quisesse desenvolver. Fábricas de produtos de limpeza vinha para as zonas urbanas e produtos agroindústrias para a zona rural. Infelizmente não valorizaram isso. Não só em Limoeiro, mas também em muitos municípios que nós vemos por aí afora. Desvalorizaram a pequena agroindústria. E nós pretendemos trazer de volta, não esse programa porque foi criado pelo governo federal, mas trazer a oportunidade de trazer pequenas agroindústrias para Limoeiro. A fabricação de doces, a fabricação de farinha de mandioca, da fécula de mandioca, dos produtos todos que a agricultura pode oferecer. Como fazemos isso? Criando isenções de ISS para as empresas, fazendo parceria público-privada para que as empresas se instalem em Limoeiro, gerando emprego para Limoeiro, porque a Popular Alimentos, além de comprar produtos de Petrolina, Pernambuco, ainda os empregados, 80% deles são daqui de Arapiraca. E ele criou aquele polo industrial, esse atual gestor, quando criou,
com o propósito de dizer que era para gerar emprego em Limoeiro. Mas, para se conseguir um emprego na Popular, que é uma empresa privada, tem que chegar a um vereador da região lá de Peleve, ou ao próprio prefeito, ou a um secretário e pedir para que coloque-o em uma empresa daquelas lá do Polo Industrial de Peleve. Isso é um absurdo. Você não tem a liberdade de colocar um currículo lá e esse currículo ser apreciado pela empresa e contratar. Porque eu conheço pessoas que colocaram currículos lá e nunca foram chamados. Enquanto que outros sem currículo nenhum, porque pediu ao prefeito, ao vereador, ou a um secretário, ou a um amigo de um político, está empregado nas empresas lá. Não só na Popular, mas também na Dinâmica, que está lá. Agora está mais uma abrindo uma fábrica de iogurte, que eu não recordo o nome, e a Relevo, que saiu daqui de Canafístula para ir se instalar-se lá, mas que tudo isso tem que pedir favor a um vereador, ao prefeito ou alguém ligado lá na política para poder entrar nessas empresas. Isso é um dos maiores absurdos. Isso, na minha gestão, tem que acabar. Setor privado é setor privado. Setor público é setor público. O que tenho para fazer, como foi perguntado, sobre o desenvolvimento da zona rural e urbana. O desenvolvimento da zona urbana de Limoeiro é muito complexo, porque é uma cidade que não tem como gerar empregos e renda se não tiver uma política pública muito direcionada para a cidade. Porque a cidade, como todos conhecem, é muito acidentada. Para se instalar empresas em Limoeiro, dentro de Limoeiro, é um pouco complexo. Por quê? Devido a esse desnível, a gente sabe que terrenos acidentados se gasta mais, a despesa é maior para se instalar dentro da própria cidade essas empresas. Então, direcionar essas empresas não só para o Polo Industrial de Peleve, mas nós temos uma grande área, que é o K2, onde podemos instalar também algumas pequenas empresas, e sem contar aquelas pequenas propriedades rurais, onde pode ser instalado as casas de farinha, onde pode ser instalado uma fábricazinha de doce, e incentivar o produtor rural e dar apoio à Secretaria de Agricultura a trabalhar para que desenvolva a agricultura ali. E eu tenho um grande projeto, que é fazer o zoneamento agrícola de Limoeiro. O que será o zoneamento agrícola? Dividir o município em áreas. E aí, cada área vai plantar a sua cultura determinada pela Secretaria de Agricultura. O próximo a fazer pergunta é Edival Moura, do Já é Notícia e do Já é Cast, sobre o tema habitação, conforme o sorteio prévio que foi realizado. Boa noite, Cléia. Boa noite, candidato Carlinho. Boa noite a você que acompanha este debate, que seria um debate e acaba sendo pronunciamento do candidato Carlinho do PSOL. É triste a gente ver apenas um candidato participando. Os demais perdem a oportunidade de se pronunciar e mostrar o que tem de propostas para o povo de Limoeiro de Anadia. Mas, candidato Carlinho, sobre a habitação, nós temos Limoeiro de Anadia, uma cidade com 142 anos, e ainda existem várias casas de taipa no município. O que o senhor tem de proposta para resolver de vez esse problema de habitação e casas de taipa no município de Limoeiro de Anadia, em uma gestão do Carlinhos do PSOL? Eu chegando à gestão de Limoeiro, o que nós vamos fazer? Eu prometo e garanto, em 4 anos não existia uma casa de taipa em Limoeiro. Por quê? O domingo próximo passado, eu estive numa comunidade chamada Juá, conhecida por Juá. Tem muitas casas de taipa. E a pobreza lá é grande. Então, o que eu pretendo fazer chegando lá? Existe o PRONAF Rural, para a habitação rural. Existe o Programa Nacional da Habitação Rural. Existe o Programa
Minha Casa Minha Vida Rural. Todos esses programas são alguns direto do governo federal, outros são através do Banco do Brasil e Banco do Nordeste. Mas são financiamentos que faz a juros subsidiados e longo prazo para pagar. Então você pode construir a casa, a pessoa própria no projeto, a prefeitura avaliza essas pessoas, aquelas que puder ser feita pelo poder público, pela gestão pública, a gente vai fazer. Pública a custo zero. Só que essa tem um problema. Qual é o problema? A casa é dentro dos padrões do governo federal, do programa federal. Então, a pessoa quer uma casa maior para uma família maior, aquela casa pode não ser suficiente para ela. Então, o que é que a pessoa vai fazer? Vai ao banco, leva a sua proposta elaborada pela Secretaria de Agricultura para a construção daquela casa e ela vai pagar aquela casa ali em 10, 15 ou 20 anos. São parcelas que quem tira o Bolsa Família consegue pagar, que são parcelas mínimas, parcelas aí de 100, 150 reais por mês. E você vai ter uma casa que hoje no valor mais ou menos de 30 mil reais por aí. Então, para a zona rural já é um grande avanço ter uma casa como essa. Agora, quem faz a pergunta é o jornalista Davi Salsa, do jornal Tribuna Independente. E ele enviou aqui a pergunta, ele faz a pergunta ao candidato Carlinhos Arcelino do PSOL. A pergunta é a seguinte, abre aspas. Os municípios do entorno de Arapiraca se ressentem de programas para a qualificação da mão de obra para a juventude. O que o senhor pretende fazer para qualificar os jovens e gerar novas oportunidades de emprego e renda em Limoeiro de Anadia? Fecha aspas. Para a geração de mão de obra da juventude em Limoeiro, primeiro precisamos trazer cursos profissionalizantes. Hoje são disponibilizados muitos cursos profissionalizantes oriundos pelo SENAC, o SESI, o SENAI. E nós estamos com um grande projeto que está sendo copiado pelo atual gestor. Esse projeto é trazer um IFAL para Limoeiro de Anadia. Nós estávamos encaminhando esse projeto, mas, infelizmente, teve uns contratempos políticos e ficou para mais para frente a gente lutar por isso aí, eu chegando lá. O atual gestor disse que vai trazer o IFAL para Limoeiro. Mas o deputado, padrinho político dele, em vez de direcionar o IFAL para Limoeiro, ele direcionou para o sertão, onde já tem tantos e tantos IFAs. 5 IFAs que já existem lá no sertão. Então, por que o padrinho político dele, deputado Arthur Lira, não direcionou o IFAL para Limoeiro? Porque Limoeiro, tendo um IFAL ali num certo setor que a gente conhece por Areia Vermelha, direcionando ali para Taquarana por dentro, iria beneficiar Coité do Noia, Campo Alegre, Limoeiro de Anadia, Taquarana, e essas pessoas não precisariam sair para Arapiraca ou para São Miguel para estudar no IFAL. Então, o IFAL, além de curso superior, sabemos que tem cursos técnicos. Isso, eu acho, na minha concepção, que geraria muita mão de obra para a juventude e ainda incentivando eles a estudarem, porque o IFAL, além de a pessoa, a criança ou o jovem ou adulto estudar, ainda recebe uma contrapartida para permanecer na entidade. Então, isso gera emprego, isso gera renda no futuro para esses estudantes. Não fazer como está sendo feito hoje, que criaram aí uns programas de geração, de profissionalização, onde, numa gestão próxima anterior, profissionalizaram as pessoas com cursos de bolo, cursos de pintura, cursos de crochê, mas, infelizmente, não. Infelizmente, as pessoas se profissionalizaram, mas não tiveram o campo para trabalhar. Porque aquele que faz o seu bolo em casa tem que vender para alguém. Mas priorizaram uma pessoa que hoje está cedendo bolos, pães, etc., etc., para
prefeitura. E por que não determinar que cada pessoa daquela ou cada um empreendedorzinho daquele forneça alguma coisa para a prefeitura? Nós temos hoje as escolas do município com a merenda de péssima qualidade. Por quê? Porque esses produtos, esses cursos que fizeram e as pessoas produzem esses produtos, seriam para ser destinados a escolas, mas nós sabemos que não é. A agricultura familiar, como já falei, existem vários cursos que precisam disso aí. O curso técnico, o curso agropecuário. Se a gente precisa hoje de um vacinador para vacinar um animal da gente, não tem. Eu preciso pagar uma pessoa de fora para vir para Limoeiro vacinar um animal. Porque os que sabem não têm iniciativa para atuar na área. Nós sabemos que Limoeiro hoje direciona muito para o latifundiário. Existe uma fazenda em Limoeiro, uma usina falida em Limoeiro, chamada Triunfo, que tem muita terra. E essa terra poderia ser destinada ao agricultor, a pessoas que arrendam terra, a pessoas que faz parceria com donos de terra e pegar essas terras numa compra, numa reforma agrária, fazer uma reforma agrária para esse pessoal e profissionalizar os filhos desses produtores, dessas pessoas mais velhas, para atuar na própria agricultura. Isso geraria emprego e renda dentro da própria propriedade, sem precisar que ninguém tivesse rastejando aos pés dos prefeitos, como é do passado, não é só nessa gestão. Eu não sou de Limoeiro, eu sou filho natural de Limoeiro, mas sou de uma região chamada Tucum, que fica na divisa com Limoeiro. Mas, à época, Tucum era de Limoeiro. Então, eu estou em Limoeiro mesmo há 23 anos. E conheço a realidade de Limoeiro, hoje, muito péssima, porque desde esses 23 anos que eu moro em Limoeiro, não vi mudar nada em Limoeiro. A não ser o prefeito pegar tanto um como o outro, que já passaram por lá, apadrinhar os seus afiliados com os empregos que geram na prefeitura, que tem a prefeitura, que geram não, são empregos da prefeitura. Colocam lá os carros, máquinas e tudo que a pessoa compra, um trator para agregar na prefeitura, mas só os seus apadrinhados, os seus afiliados políticos. Isso eu acho um absurdo, eu acho errado, na minha gestão não terá isso. Porque o povo de Limoeiro precisa de dignidade, o povo de Limoeiro precisa de liberdade, o povo de Limoeiro não tem que rastejar aos pés de um vereador, nem de um prefeito. Eu não quero fazer conluio com nenhum vereador. O vereador, o candidato Valmir Filho já foi presidente da Câmara, já foi vereador, se não me falha a memória, 4 mandatos. E por que ele não fez isso, não cobrou do prefeito isso aí? Porque ele estava no lado político, o lado político perdeu, ele foi para o lado vencedor, o lado vencedor continuou vencendo, ele esteve lá. Agora ele sai como candidato a prefeito, porque eu não sei o propósito. Sei que o propósito político não é, porque se fosse ele tinha se mantido no mesmo grupo político que ele estava, ou feito essa saída política há anos atrás. E encerrando o bloco de perguntas, a TV Open será representada por Herberton Silva, com o tema saneamento básico e esgotamento sanitário, conforme o sorteio feito previamente. Por favor, Herberton. Boa noite, Cléia. Boa noite, candidato Carlinhos. Boa noite para quem está nos acompanhando aqui na TV Ops. Candidato, a minha pergunta é sobre saneamento básico e esgotamento sanitário. O censo do IBGE de 2022 afirma que em Limoeiro de Anadia, cerca de 90% dos habitantes usa fossa rudimentar ou buraco, ou seja, quase não tem saneamento básico e esgotamento sanitário. O que o senhor pretende fazer para resolver essa situação? Porque saneamento básico é primordial para a qualidade de vida e saúde do cidadão. Em Limoeiro nós temos uma situação dificílima e complicada. Muitas casas dejetam os seus esgotos sanitários no rio Coruripe. E isso é uma realidade. Contaminando o rio e prejudicando o meio ambiente.
Nessa situação de Limoeiro, não vamos dizer que é fácil um saneamento e esgotamento sanitário em Limoeiro com facilidade. Porque para isso aí, na minha visão, seria necessário construir ali no Rio Coruripe uma usina elevatória de traição, para que esses esgotamentos poderiam até ser desaguados no rio. Mas através que ele passasse por essa usina elevatória de traição, e aí sim esses dejetos seriam tratados e seriam naturalizados como a própria água da natureza, que a gente sabe que tudo isso é filtrado para ir para os lençóis freáticos. É um trabalho difícil? É impossível não, porque na gestão pública nada é impossível, basta querer. Com técnicas, com aprimoramento do IMA, do IBAMA, lá em Limoeiro, a gente consegue fazer isso aí. Na zona rural, o esgotamento sanitário fica à mercê mesmo das fossas sépticas. Porque as zonas rurais é mais complicado, porque as casas não são povoadas, são casas afastadas umas das outras. Então, essa situação é mais o esgotamento através de fossas sépticas. Mas fossas essas construídas tecnicamente. Não é simplesmente fazer um buraco e achar que aquele buraco ali é uma fossa séptica. A gente sabe que a fossa séptica trata o esgotamento lá dentro naturalmente e sai tratado, não contamina lençóis freáticos. Isso é um trabalho que exige técnica para que seja bem feito. Obrigada, candidato, pela sua participação nesse terceiro bloco. Obrigada aos representantes das mídias do PUL que fizeram as perguntas. Obrigada a você que está conosco assistindo este debate. E a gente volta daqui a pouco com o último bloco deste debate, o primeiro de 10 debates que vamos realizar. Uma contribuição do Pool de Veículos de Comunicação do Agreste de Alagoas com a democracia, com os candidatos e com você, eleitor, cidadão de Limoeiro de Anadia. Fica com a gente e a gente volta já já. Nós, da Croaçaria da Dresa, entregamos um trabalho de qualidade para atender os desejos daquele cliente que quer comer o melhor salgado de Arapiraca por um preço acessível. Para garantir que todo mundo vai sair satisfeito, nós oferecemos uma diversidade imensa de produtos. Entre salgados, doces e bolos, dá para fazer um verdadeiro banquete.
A croassaria fica na Avenida Muniz Falcão, no bairro São Luís. Você pode dar uma passadinha aqui ou fazer seu pedido pelo número 99952-5168. Croassaria da Dresa, o melhor salgado de Arapiraca com preço e qualidade. Vem comigo viver essa aventura. Coringuitos é gostoso demais. É crocante, saboroso, é Coringuitos. Um mundo de aventuras e muito mais. Requeijão, cebola e salsa, presunto, parmesão e sabor de churrasco pra comer de montão. Traz mais Coringuitos, traz mais Coringuitos. Mais Coringuitos pra mim, traz mais Coringuitos. Mais um lançamento Coringa. Tudo no só lugar, fácil de encontrar. Estacionar é moleza, tem preço bom com certeza. Azul Atacarejo, azul é melhor. Lugar de comprar, lugar de economizar. Vem pro Azul, Azul Atacarejo. Aqui tem conforto, variedade e preço. Vem pro Azul, vem economizar. Vem aproveitar, Azul Atacarejo. Azul Atacarejo, Avenida Governador Lamenha Filho, Arapiraca. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Você está procurando um portal que te deixa bem informado de tudo o que acontece em Arapiraca, no estado, Brasil e o mundo? Não procure mais. Digita aí, nn1.com.br. Dá um enter e mergulhe em um mundo ilimitado de informações.
nn1.com.br, o portal que nasce grande. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. E chegamos no último bloco deste debate com candidatos a prefeito de Limoeiro de Anadia. Este que é o primeiro de uma série de 10 debates que o pool de veículos de comunicação do Agreste vai realizar. E neste último bloco, os candidatos deveriam fazer as considerações finais. Como só está conosco aqui no estúdio da TV Opes, o candidato Carlinhos Pessol, ele vai usar o tempo para fazer suas considerações finais. Pelas regras do debate, um debate realizado com total transparência e equidade, foi feito um sorteio previamente na presença dos assessores dos dois candidatos que estavam aqui na TV, assessores do candidato Carlinhos Arcelino do PSOL e de Valmir Filho do PDT. Mas os assessores do candidato Valmir, logo depois do sorteio e de assinar o termo com as regras do debate, os assessores foram embora. O sorteio foi realizado na presença e o acompanhamento da assessoria jurídica dos debates e do pool de veículos de comunicação do Agreste, que também compõem a comissão examinadora que decide sobre direito de resposta. Estão conosco, acompanhando este debate, os advogados Dr. Ramon Lima e o Dr. Henrique Canuto. A comissão examinadora é formada pelos advogados, pela assessoria jurídica e representantes do pool de veículos de comunicação do Agreste. E assim, como só temos o candidato Carlinhos Arcelino do PSOL, por favor, candidato, pode fazer as suas considerações finais.
As minhas considerações finais eu irei fazer como um alerta para esse prefeito, gestor que está aí, que é candidato à reeleição. Em 2022, houve uma grande enchente em Limoeiro, que destruiu o povoado Tipi e uma parte da cidade de Limoeiro, a parte baixa. E ele até hoje não fez nada pelo povo. Eu falei sobre a habitação, justamente aquela situação. O pessoal da Rua da Baixa de Tipi são acostumados a morarem em casas razoáveis, casas em tese grandes. E os programas de casas públicas são casas pequenas. E em Genipapo, no povoado de Genipapo, ele construiu umas casinhas para o povo. Quando o pessoal foi olhar as casas, não quiseram ir, porque são casas de criação de pintos, de galinhas, muito pequenas, que não cabem para as pessoas se locomoverem lá dentro. O pessoal acostumado a morar numa casa maior não quis ir para as casas. Depois ele ficou falando que é porque o povo não quer sair de lá. Também não adianta colocar em um local e não dar estrutura para que essas pessoas sobrevivam. Tem que também arranjar uma forma de que essas pessoas sobrevivam naquele local para onde foi realocado. As estradas de Limoeiro tem lá umas placas dizendo que são 10 milhões de reais para reestruturação das estradas. E a estrada de Limoeiro, infelizmente, é um descaso. O prefeito de Limoeiro e candidato à reeleição, infelizmente ele não apareceu aqui, porque ele responde ao processo no TCU. Foi uma questão de uísques, rações para cachorro, um monte de desvios que tivemos na primeira gestão dele em 2009, 2010. E a Polícia Federal nunca esteve visitando tanto Limoeiro como está agora nessa última gestão. Vai, não vai, a gente está vendo uma viatura da Polícia Federal em Limoeiro e a assessoria de comunicação da Prefeitura não tem outra explicação a dar, não quer dizer que está atrás do prefeito, procurando o prefeito, aí diz que foi lá assinar os termos de ajuste de conduta relativo às festividades de Limoeiro. A Polícia Federal se envolver com questões de festinhas de município, só para quem está lá bajulando o prefeito. Porque a gente sabe que isso aí é caso de polícia militar, isso é coisa de guarda civil e coisa de polícia civil se houver um problema depois da festa e tudo. Agora colocar em nota que a Polícia Federal esteve lá na prefeitura porque foi assinar termos de ajuste de conduta para que as festas, regulamentar as festas do município, isso não existe. A gente sabe que o candidato Sidney Vieira não está presente aqui porque ele é simplesmente um submisso do deputado Antônio Albuquerque. Então ele não está aqui por esse motivo. Ele não administra o município, ele não administrará o Limoeiro se ele ganhar. As regras têm que ser dadas pelo deputado Antônio Albuquerque. O candidato Marlon Ferreira não está aqui porque ele não tem coragem de me enfrentar, porque eu sendo um agricultor familiar, mas eu conheço toda a história dele. A história de quando ele andava num Fiat Uno com uma caixinha de som em cima daquela de vender água sanitária, dizendo que a taxa de iluminação pública era um roubo e aquilo ia acabar. Hoje, Limoeiro de Anadia tem a taxa de iluminação pública mais cara do estado e uma das mais caras do Brasil. 33%, 34% sobre o seu consumo de energia. E isso nós vamos conseguir abater. Agora, esse problema são os vereadores que não têm compromisso com o povo que assinaram isso aí. Simplesmente o prefeito mandou, disse assina e eles assinam. Porque eles ganham muito dinheiro, a fatia é muito grande lá, e eu conheço vereador que não tinha nada e hoje estão rico, andando de Corolla, que é carro de magnata. Essas situações todas têm que ser mudadas. Por isso, o candidato Valmir Filho não está presente justamente porque foi presidente da Câmara de Vereadores, tinha lá uma coisinha e hoje está um dos homens mais ricos de Limoeiro. Por quê? Por omissão. Porque são vereadores que não se comprometem com o povo, e sim com eles próprios. Negociam com prefeitos que estão na gestão, dividem a fatia do bolo e o povo que fica na miséria, porque para eles o povo só interessa agora. Não vieram aqui hoje fazendo descaso do convite que teve pelo pool de notícias, pela TV UPS e
também por todo esse complexo jornalístico, e o descaso maior com o povo de Limoeiro, porque eles não têm o que dizer ao povo de Limoeiro. A única coisa que eles sabem dizer ao povo de Limoeiro, eu repito, é copiado do nosso projeto de governo. Esse projeto está registrado no TRE, é só acessar o Divulga Cande, no site do TRE, ou coloca no Google, Divulga Cande, e está lá, propostas. A nossa está registrada. Foi a última a ser registrada. Nós só registramos no último dia. Então, eles registraram o que não tinha de proposta. Qualquer um que acesse pode ver que não tem proposta, eles não têm propostas. Nenhum dos 3 grupos políticos de Limoeiro tem proposta. Baseado no da gente, eles começaram a colocar que ia fazer reforma agrária no município, que iria construir algo, que iria baixar a taxa de iluminação pública, que iria fazer essas coisas. Não fizeram nada e não fazem, que eles não têm proposta. A proposta dos candidatos de Limoeiro, desses 3 grupos, é simplesmente, se ganhar, juntar-se com assessores, juntar-se juntassem com o seu pessoal, criar cargos comissionados e fazer nada pelo povo. Por quê? Porque quando você coloca um comissionado, ele não vai fazer nada. O comissionado, que ele vai fazer, todos nós sabemos que é simplesmente fazer nada e ser obrigado àquilo que o prefeito quiser. Que, infelizmente, o prefeito não quer nada com o povo. Nenhum desses 3 grupos, conheço todos os 3 grupos, são grupos de oligarquia, são grupos políticos de direita, e a direita não beneficia o trabalhador em hipótese alguma. Um dos exemplos, todos eles são bolsonaristas. O único que tem de esquerda com o apoio que hoje defende o Lula sou eu, que defendo o presidente Lula, e agora até envolver agora dizendo que o Partido dos Trabalhadores agora estão com eles, quem vai defender o Lula é eles, mas eles não têm coragem de expor para o povo de Limoeiro, porque o presidente Lula tirou em Limoeiro 70 e tantos % dos votos contra o Bolsonaro, que estava com o apoio do grupo do deputado Antônio Albuquerque, do prefeito Marlon Ferreira e do Valmir Filho, e ainda do Marcelo Rodrigues, que foi ex-prefeito, que aliou-se para lá e hoje está tudo errado. Então, eles não têm proposta, eles não têm o que fazer pelo povo, pela nação mais querida de Limoeiro. Quem tem a fazer é Carlinhos Acelino, do Tucum. Eles não tiveram coragem de colocar o sobrenome ou o nome dos avós nem dos pais deles. E eu tive, porque Carlinhos Acelino, meu nome é José Carlos, conhecido por Carlinhos, e Acelino foi meu avô que me ensinou a ser homem digno. E ele sempre dizia, meu filho, esteja onde estiver, agora dignidade acima de tudo. Porque não vá se coluiar com pessoas que só querem o bem deles próprios. E se eu quisesse estar rico através de política, eu estava. Porque ainda em Junqueiro foi me oferecido muito dinheiro, para que eu, na época, saísse da esquerda e entrasse no grupo de direita, e eu disse, não quero. O que eu tinha na época era uma moto, e o cara me ofereceu o dinheiro de uma Hilux e eu não quis. Porque a partir do momento que eu pegasse aquele dinheiro, a minha vida poderia até ser boa. Mas uma coisa é certa. Se nós cheguemos até aqui, se eu hoje estou aqui, não foi nenhum homem da terra que quis, não foi vontade minha. Foi Deus que quis, porque tudo veio acontecendo. E eu digo a vocês, foi Deus, não foi outra pessoa, e Deus vai colocar a gente no caminho, porque Deus vai mudar a cabeça do povo de Limoeiro e eles vão votar na gente. O dinheiro deles não vai valer de nada. Eles andam em comissões. E por que a comissão deles não vieram aqui para a UPS TV? E nós viemos, eu, professor Luiz Galdino, que é o presidente do PSOL, o meu filho que está ali fora e o rapaz que me assessoria com a divulgação da minha campanha, viemos nós 4. E eles têm segurança e têm tudo, e por que não vieram? Covardia. São covardes, não têm palavras para falar para mim, não tem. Eles sabiam que o que me perguntasse eu iria responder, e eles não iriam responder o que eu pergunto. Porque quando eu perguntasse para o prefeito, porque a Polícia Federal está sempre da porta da prefeitura, talvez ele fosse dizer que era ajustado termo de conduta. Mas nós sabemos que a Polícia Federal não ajusta termo de conduta com ninguém. Ela, quando vai para fiscalizar, vai para investigar, e já vai porque alguma coisa aconteceu. E tem provas disso. Certo? Ele pode dizer que eu estou mentindo, se quiser dizer. Ele pode vir aqui ou em qualquer outro lugar e rebater o que eu estou dizendo.
Então, pessoal, era o que eu tinha para falar. Infelizmente, eles não vieram, repito novamente, eles não têm proposta, eles não iam responder minhas perguntas, são covardes, são, porque não abriu aqui as portas do que eles têm a dizer para o povo de Limoeiro e nem para o pessoal dessa equipe que está aqui. Só tenho a agradecer o convite. Desde o primeiro momento confirmei minha presença e não desisti em momento nenhum, porque não devo nada, não devo a polícia, nem militar, nem civil, nem federal. Só devo uma coisa, só ao povo de Limoeiro, se eu ganhar a eleição, porque as minhas portas vão estar abertas para que o pessoal chegue. Não será nem a porta da prefeitura, vai ser a minha porta. Para isso aí eu estou lá, boa noite e até uma próxima oportunidade que tenha. E com fé em Deus, a UPS TV irá me entrevistar em Limoeiro como prefeito de Limoeiro e aí eu vou dizer muitas coisas que tenho de boa para dizer para Limoeiro. E assim nós encerramos o primeiro de 10 debates entre candidatos a prefeito de Limoeiro de Anadia. Agradecemos a participação do candidato Carlinhos Arcelino, do PERSOL. E, mais uma vez, lamentamos a ausência dos 3 candidatos, Sidney Vieira, do Republicanos, Valmir Filho, do PDT, e Marlan Ferreira, do PP. O pool de veículos de comunicação do Agreste de Alagoas vai realizar aí mais 9 debates e contamos com a sua audiência. O pool é formado pela TV OPS, TV Liberdade AL, Já é Notícia e Jornal Tribuna Independente. Na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui às 19 horas, fazendo o debate com candidatos a prefeito de Taquarana. Agradeço a sua audiência e, infelizmente, você, cidadão de Limoeiro, você, eleitor, não teve a oportunidade de conhecer as propostas, o plano de governo dos 4 candidatos, avaliar e decidir de uma forma consciente para votar no dia 6 de outubro. Agradeço aqui a assessoria jurídica que está aqui conosco, a comissão examinadora aí do debate, formada pelo jurídico e representantes do pool de veículos de comunicação do Agreste. E uma ótima noite, um ótimo domingo, e a gente se encontra aqui na TV OPS, segunda-feira, às 19 horas. Até lá.